Bom dia! Bem-vindos ao Trends News, o nosso podcast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Eu sou o Renato Grau e hoje estou diretamente do Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí, trazendo novidades para vocês. Lembrando que o nosso Trends News está não só no Clubhouse, onde a gente está gravando, mas virou videocast. Nós estamos ao vivo no YouTube, no canal Trends News Talks. Por favor, sigam, apertem o lembrete, sigam a gente. Estamos no LinkedIn, Facebook, em todas as redes. Bom, galera, aqui no Hacktown é o nosso South by Southwest brasileiro. Bom, para quem não lembra, o South by Southwest é um dos maiores festivais de inovação do mundo. Eles fazem na cidade de Austin toda a preparação do evento distribuído por toda a cidade, e Santa Rita do Sapucaí, que é um grande centro de tecnologia, tem a Inatel, aqui tem muitas startups de tecnologia, há anos vem fazendo o nosso South by Southwest brasileiro. É a primeira vez que eu venho. Ontem chegamos lá, estou numa fazenda, como vocês estão vendo, né, um visual um pouco diferente do que normalmente vocês veem. Se tiver alguma falha de sinal, saibam que eu não estou aqui com o Starlink do Elon Musk, mas eu acho que dá para a gente se virar. Então, o Hacktown está pegando, pelo que eu vi ontem, bem o jeitão do South by Southwest. Tem muita gente interessante, as palestras distribuídas de uma maneira mais raiz. Então, é num café, num bar, numa igreja, em vários ambientes que eles vão adaptando, inclusive eu, a querida Ana Flávia, que está aqui, Guilherme Alves e Charles Betito, faremos um painel amanhã às 10 horas da manhã, falando do ChatGPT, antes e depois do ChatGPT na educação. Então a gente quer provocar um pouquinho a galera, tem muitos professores aqui na região, e colocar em discussão tudo o que está acontecendo na educação depois da influência da inteligência artificial. Vai ser bastante interessante e quem estiver por aí, por favor, venha nos prestigiar. A carta do especialista de hoje, a minha newsletter, ela focou em educação. A Ana fez o favor de disparar para mim um relatório da Unesco de 436 páginas, que graças à ajuda do ChatGPT eu consegui
ir buscando informações e fazer um relatório, um artigo consolidado, falando um pouquinho de tudo que está acontecendo na educação e colocando principalmente para pensar até que ponto a tecnologia ela realmente é importante e em que medida? Essa é a grande questão. Eu acho que não está em dúvida que ela é importante, mas em que medida? E eu fico por aqui e vou passar para a minha querida Ana. Aninha, por onde você está, minha querida? Bom dia, eu estou em casa. O meu café Está da em manhã casa? hoje é chocolate. Meu café da manhã é chocolate, galera. Chocolate com Coca-Cola, super saudável, né? Me deu uma crise agora de manhã. Renato, Oxy Bloom, finge que você não ouviu isso, porque isso ofende as nossas estruturas de saúde. O relatório só. Essa não vai ser minha notícia, Renato. Eu vou te pedir autorização para eu voltar com a minha notícia daqui a pouco, porque eu estou terminando de compilar ela, mas eu queria só comentar. A gente está, né, revendo as bases dos conceitos de educação no sentido mais básico. Isso não significa que as edtechs não vão morrer, ou que as edtechs não têm nada mais a entregar dentro do conceito educacional. Mas aquilo que a gente conversou já semana passada ou na semana anterior, né? Educação se faz através de coisas que você não consegue acelerar no tempo do acionista, principalmente o tempo do aprendizado. Acionista quer resultado, licença vendida, implantação a cada 3 meses. Ele precisa que as ferramentas, seja no modelo SaaS, seja no modelo que for, para escalarem, sejam adotadas rapidamente. E educação ela é tudo menos acelerável. Então tem um conflito aí entre a natureza da proposta de valor de muitas edtechs e a natureza da educação como um todo. Eu queria voltar depois, num outro momento, a respeito disso, a gente vai falar no final de semana, depois eu vou trazer a minha notícia, mas ela vai tocar um pouquinho em cima disso, eu devolvo para você, Renato. Muito bom, Aninha. É isso realmente um dos pontos que o relatório da Unesco menciona, é esse conflito de interesses das grandes empresas com a educação. A gente sabe, mencionou aqui um fato, que o governo do estado de São Paulo estava propondo abolir os livros didáticos, deixar só as apresentações de PowerPoint. A semana passada teve uma decisão contrária, e realmente tem que ir com calma, e a gente sabe que não dá para, se a sociedade não se mobilizar e ajudar a levar para o caminho correto, pode ser que, no caso da educação, principalmente, nossas crianças aí sejam muito impactadas. Bom, depois a gente chama a Aninha novamente. E, querida Nai, estou aqui na terra, na sua terra, estou em Minas Gerais, né? Coisa boa! Ainda não comi nenhum pão de queijo. Olha, hoje eu comecei aqui meu café da manhã também com o meu pão de queijo. Então, tô super. Aliás, ontem foi o dia do pão de queijo, né? Que fique claro aí para todo mundo, um dia super especial. E hoje eu falei, por que não começar o Trends News com pão de queijo? Mas mais do que isso, meus amigos, telespectadores do YouTube e ouvintes dos nossos outros canais, minha matéria de hoje, minha notícia de hoje vai ser sobre um case de uso da IA no Brasil usado para o bem. Olha que coisa boa, da IA generativa. O Itaú utilizou a inteligência artificial para visualizar e homenagear a geração perdidas de jogadoras de futebol feminino no Brasil. Para quem não sabe, por mais de 40 anos as mulheres foram legalmente proibidas de jogar futebol. Então, o que o Itaú fez? Ele utilizou a Galeria.ag e o banco utilizou essa inteligência artificial generativa para imaginar como seria de futebol feminino. Renato, vou só te pedir para fechar o microfone no Clubhouse, porque tá com passarinhos cantando aqui, interferindo no som. Mas aí a gente não consegue transmitir. Ah, entendi. Então seguimos o jogo. Hoje é Hacktown, é raiz, é inovação, a gente tem que se virar. Passarinhos e pão de queijo. Então isso. vamos lá, galera. E aí, como que eles fizeram isso, né? Com base em contribuições aí de dados históricos,
eles constaram ex-jogadores, constaram historiadores, sociólogos e outros especialistas. E aí, com base nessas contribuições de dados históricos, os designers de IA, uma nova profissão que já está aí no nosso dia a dia, eles criaram imagem das seleções nacionais. Lembra aquela foto em todo jogo, né, de futebol, para quem curte futebol, que eles fazem a foto do time? Então, eles criaram um vídeo baseado nisso, uma campanha, né, baseada nessas fotos dessas jogadoras dos últimos 40 anos. Então, a gente tem imagens de seleções nacionais que poderiam ter entrado no campo nas Copas de 1959, 1963 e 1971. E essa campanha, ela serve não apenas como um exercício visual especulativo, mas serve também para a gente reviver essa narrativa que muitas vezes é esquecida na luta das mulheres pela inclusão no futebol brasileiro. O fato é que a Copa do Mundo Feminino da FIFA desse ano está terminando. Mas a pergunta que fica para vocês todos que trabalham em empresas, que lidam com marcas, quais grandes eventos a sua marca pode usar como gancho para imaginar o que poderia ter sido o passado, o presente e o futuro que vem por aí. É isso, meu querido Renato, querido co-hosts, um beijo para todos, ótimas. Muito bom, e lembrando que os estudos do futuro, né, quem faz, como eu, a Ana, o Charles Betito, ele ajuda a construir possíveis cenários. Então, o que a Nai está colocando é super válido, porque agora a gente tem muito mais ferramentas para conseguir projetar possíveis cenários de futuro e nós mesmos podemos construir o futuro que a gente quer, né? Muito bom. Agora passo a bola para Ale Uehara. Ale, abra sua gaveta. O que você tem para a gente hoje? Bom dia a todas e todos. Renato, direto aí você de Minas, no Rectal. Eu estou aqui em São Paulo, dessa vez, não estou fora de São Paulo. Semana que vem provavelmente fazer o Clubhouse fora, o Trends News fora de São Paulo. E eu vou abrir a gaveta hoje, já que a Nai também falou, né, de passado, presente e futuro. Vamos falar de passado. Eu vou abrir a gaveta trazendo o Apple Newton. Para quem não lembra do Apple Newton, foi aquele aparelho, né, que foi precursor do iPhone e do iPad, né, lá da Apple, e está sendo lançado de graça no YouTube um documentário sobre ele, que é o Love Notes to Newton, né? Já tem mais ou menos uns 3, 4 anos esse documentário, e agora está sendo lançado de graça no YouTube, com 1h30 de duração, e a proposta é mostrar um pouco, né, como que foi esse assistente digital pessoal da Apple, e que até hoje, né, é relembrado por muita gente e adorado por muitos que o utilizaram. E não é à toa que foi colocado ali no YouTube de graça, porque fazem exatamente 30 anos que o Apple Newton foi lançado. E eu estou aproveitando da Apple, foi lançado também, na verdade foi colocado algumas informações de um novo produto, um novo serviço, quer dizer, não é tão novo assim, que é o Apple Savings, que é uma conta poupança da Apple, né, nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais a Apple está focando e está trabalhando como uma fintech, né? Então, já passou mais de 10 bilhões em depósitos, um número aí realmente grande para quem acha que a Apple só vende produtos, mas ele também está trabalhando nessa parte de serviços, principalmente em fintechs, e esse Apple Savings é fruto de uma parceria com a Goldman Sachs, e ele está disponível, lembrando, só disponível por enquanto nos Estados Unidos e para os usuários do Apple Card, que é mais um produto da Apple. Minha segunda notícia, vou voltar aqui um pouquinho, mas para a gente falar um pouquinho do Barbenheimer. Hoje eu quero trazer exatamente alguns números para mostrar o quanto que está essa explosão de dados, né, e dessa explosão do boom do Barbenheimer. Oppenheimer, primeiro, ele chegou a 7º lugar no top 10 para filmes maiores de 18 anos. Ele ultrapassou Logan, que é um filme extraordinário. Então ele já está em 7º lugar no top 10 dos filmes de mais de 18 anos.
É o título de quarto filme de maior bilheteria do Nolan, tá? Então Oppenheimer aí também chegando no quarto lugar. É o filme de maior bilheteria de Segunda Guerra Mundial e segundo filme biográfico de maior bilheteria, só atrás do Bohemian Rhapsody, que é do Freddie Mercury do Queen. Tá? Então vejam o quanto que Oppenheimer chegou nesse número. E claro, da Barbie também, ele chegou à marca de $1 bilhão de dólares em todo o mundo e se tornou o primeiro filme dirigido exclusivamente por uma mulher a alcançar esse marco. Ultrapassou também o Cavaleiro das Trevas, com a maior bilheteria da Warner nos Estados Unidos. E não é só no cinema, como trilha sonora também, conquistando aí alguns números interessantes, como ele já estreou em segundo lugar nas paradas da Billboard 200. A canção I'm Just Ken, desculpa, que faz parte do filme, entrou no Billboard Hot, no 87º lugar, e essa mesma música também já foi ouvida por 12,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Vejam que esses números estão extrapolando o cinema. Ano passado, a Mattel tinha tido uma queda, já tinha falado isso, uma queda de vendas de boneca, e agora ele está realmente voltando para o mercado, pensando, por exemplo, lançou mais uma boneca da Barbie, agora a Weird Barbie, que faz parte do filme, pegando esse gancho, né, do boom do filme da Barbie. E a Mattel já está pensando, e olha que louco, já está pensando em novos filmes, não só da Barbie, mas dos outros brinquedos. São mais de 45 filmes que eles estão pensando, entre elas, né, Hot Wheels, Polly Pocket, Barney, daquele jogo Uno. E aqui onde que vai a minha pensamento e o que eu queria trazer aqui para todo mundo. Será que a gente está vivendo um momento de um Marvel, né, de um monte de filme? Todo mundo já não está aguentando mais os filmes, não está acompanhando, um monte de seriado. Será que vai chegar um momento também que a gente vai ter um monte de filme de brinquedos? Eu não sei se sustenta, né? Mas Barbie realmente é o mundo real, é o que a gente está vivendo. Tem uma explosão, negócios, como a gente falou da outra vez, né, Renato, que realmente está trazendo aí lucratividade, possível lucro para a Mattel. Mas a estratégia deles, aí pelo menos o que está sendo falado, é lançar novos filmes. E aí eu fico com essa pergunta, será que a gente não vai ficar não vou dizer de saco cheio, mas de ficar desgastado esse tema? Fico por aqui. Obrigado, Renato. Eu adoro os filmes de super-heróis, mas eu confesso que nos últimos já cansou um pouquinho mesmo. E a gente sabe, até fazendo um paralelo com o que a Ana levantou, da questão dos investidores no mercado de educação, o mundo aí vai extraindo o máximo de cada oportunidade, né? Então, realmente a tendência é eles lançarem até que o negócio realmente já não dê mais nada e aí vão buscar uma outra oportunidade. Mas legal, Ale, muito bom. Aí eu aproveito para mudar radicalmente do mundo do varejo que a gente estava entrando para o mundo do direito digital com o meu xará Renato Opsi Blum. Não sei se hoje ele vai entrar com a camiseta do CrossFit. Acho que não. Não, com certeza. Fala, meu amigo, tudo bem com você? Graças a Deus. Renato Grau, ontem eu estive com a Aninha, hoje eu tô aqui formal, ó. Hoje aqui gravata azul. Vocês estavam no palco. A gente olhou a Ana no palco, parecia o Fashion Week, não era? Não, a Ana, ela foi assim espetacular, não dava quase para falar com ela depois. O pessoal adorou, deviam ter umas 1.000 pessoas lá, eu acho. A Aninha entrou com tudo no mundo do direito, sem estar no mundo do direito, e aí virou muito querida. Inclusive, já até convidei ela para fazer algumas participações aqui nos nossos eventos. Mas então, aproveitando, Aninha, nota 1.000, beijão para você. Parabéns, foi muito legal estar contigo. Renato Grau, vamos lá, o que nós temos para hoje aqui? Separei 3 pontos. Bom, essa semana fizemos aí 5 anos, comemoramos 5 anos da entrada em vigor, em parte, mas do total das discussões, 5 anos da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Teve um evento em Brasília promovido pela Autoridade Nacional na segunda-feira, tive presente. E até o final do ano nós teremos aí mais novidades. Os processos de fiscalização estão aumentando. Nós já tivemos, como já discutimos aqui, a primeira sanção e virão mais sanções por aí.
nesse momento de consulta pública, as regras para transferência internacional de dados. Temos ainda como pendências a questão dos prazos e do que notificar, do que avisar quando houver um vazamento à autoridade nacional. Já temos, de forma concreta, um tratamento especial para as pequenas startups e empresas inovadoras, e ainda outras resoluções serão trabalhadas e estudadas em consulta pública pela NPD. Tem muita coisa vindo aí, proteção de dados, fazendo o link também inteligência artificial, o nosso projeto de lei já aprovado no Senado, agora em discussão na Câmara. Ele tem muitas questões de proteção de dados. O próprio NPD já reivindicou, vamos dizer assim, como sendo a possível futura autoridade também de inteligência artificial. Então, muita coisa chegando por aí, comemoramos aí os 5 anos. Olha que interessante, o Supremo Tribunal Federal, ele mudou a sua jurisprudência, um caso muito, muito, muito sensível, e entendeu que um periódico, né, a imprensa, a mídia, ela pode eventualmente ser responsabilizada se não for diligente, se não tomar algumas medidas para evitar um prejuízo maior. Qual que foi o caso? Então, foi uma entrevista publicada no Jornal de Pernambuco, entrevista, né? Portanto, não foi ao vivo, então publicada, e nessa entrevista, o entrevistado proferiu ofensas, portanto, ilícitos contra a honra, contra uma pessoa, essa pessoa se sentiu ofendida, processou o jornal, e o ponto crucial foi que, olha, o jornal deveria ter tido mais cautela, verificado se aquelas afirmações tinham fundamento, e especialmente ouvido, né, entrevistado a pessoa ali envolvida, que é uma prática, inclusive, básica da mídia. Portanto, como isso não foi feito, ela responsabilizou o jornal. Também se discute muito a questão do Drex, né, a nova moeda digital brasileira, regulada pelo Banco Central, e que, do ponto de vista jurídico, terá aí muitas consequências interessantes, como, por exemplo, a vinculação a determinados pagamentos, uma espécie de moeda carimbada. Fiz alguns vídeos nas minhas redes sobre isso essa semana. E, por fim, um alertazinho aqui, muito cuidado aí na digitação de senhas com o uso do Zoom, porque já existem aí estudos dizendo que há uma possibilidade de 95% disso ser copiado. Na semana que vem teremos aí mais novidades legislativas, provavelmente aí, não vou dizer uma aprovação, mas é uma discussão muito intensa do projeto de fake news e, sem dúvida, alguns avanços também no futuro marco cripto. O Banco Central, para encerrar, vai colocar em discussão também o detalhamento das regras desse marco cripto, que é a regulamentação das corretoras e ativos digitais, como diz aí na acepção literal da palavra. Esse é o resumo direito digital, proteção de dados, aí, parte jurídica da semana. Ficam aqui as minhas saudações e cumprimentos a todos. Bom e abençoado fim de semana. Gosto desse modelo aqui de vídeo, enfim. Um grande abraço, meu zagueiro Renato Grau. Muito obrigado, meu goleiro. Informações fundamentais. Eu acho que essa questão da LGPD, assim como foi lá atrás com a questão de cinto de segurança nos carros, que as pessoas, em vez de usarem porque era algo que melhoraria a condição do ser humano, evitando acidentes ou evitando os efeitos dos acidentes, e o pessoal só começou a usar quando multou, a LGPD também está indo para o mesmo lado. Antônio, como é que tá aí? Será que estamos com a conexão restabelecida? Agora sim, Renato, desculpa pelo inconveniente. Está perfeito o áudio agora, não é isso? Tá perfeito, perfeito. A Jana ia sentir inveja desse áudio, Antônio. Rapaz, e por uma distração minha, eu mantive realmente o microfone do computador ativado e não havia percebido. Maravilha. E você estava falando da Barbie, do varejo, Isso, segue a tua linha. É o seguinte, eu estava dizendo que esse comentário do Aleu Errara é mais do que a questão mesmo intrinsecamente ligada do ponto de vista comportamental e até sociocomportamental, ela tem aí uma visão de varejo importante, porque a Mattel, de fato, encontrou um veio para poder divulgar os seus produtos de uma maneira muito interessante, muito na linha do social commerce, e acho que é algo que a gente vai ter que olhar com muito carinho, porque ela conseguiu mobilizar verdadeiras tribos de admiradoras da Barbie. As pessoas iam vestidas de cor de rosa, iam em grupos. Então,
foi muito interessante o que eles conseguiram mobilizar e acho que a gente precisa dar uma atenção. Renato, eu vou emendar na minha notícia, tudo bem? Boa, por favor. Nós temos aí observado no mundo cada vez mais ativo do ponto de vista de ESG a questão do carbono neutro, né? E aí uma pergunta que surgiu muito forte em debate ao redor do mundo para especialistas em varejo foi a questão de que muitas marcas estão ajudando seus fornecedores a reduzir suas emissões de gases, mas outras marcas estão simplesmente jogando isso no colo do fornecedor sem arcar com nenhum custo, e aí vem a discussão de quem pagará para descarbonizar a cadeia de suprimentos do varejo, que é simplesmente imensa. Antes que todo mundo corra e já diga, quem vai pagar é o cliente, eu acho que é importante a gente entender um pouco de como que isso está sendo tratado e como é que isso está presente nessa cadeia, que é uma cadeia, na verdade, que está presente na nossa vida, porque todos nós consumimos. Bom, 75% de todas as emissões de gases de estufa, elas estão enquadradas no escopo 3 classificado pela ONU, que inclui aí a cadeia de suprimentos e também os bens e os serviços consumidos por uma empresa. Tá? E aí, pessoal, se nós dizemos que 75% dessas emissões estão nesse grupo de atividades econômicas, nós estamos dizendo que qualquer atuação nesse segmento ela é muito significativa para reduzir qualquer efeito catastrófico possível, né? Estima-se, tem um estudo da McKinsey que foi publicado no ano passado, que isso exigiria cerca de 3,5 trilhões de dólares extra nos orçamentos das empresas para gastos de capital dessa natureza. E aí, pessoal, nós sabemos que todo o contexto que nós estamos vivendo ao redor do mundo, com recessão econômica, aumento de taxa de juros e queda das vendas no varejo, traz um foco muito maior ao controle de despesas. Então, a conta, efetivamente, ela não fecha. Independente da natureza dessa despesa e da necessidade dela, nós estamos hoje num contexto muito mais voltado dentro das organizações para segurar despesas. Então, essa é uma discussão que eu acho que entra aí realmente no radar de todos nós que nos preocupamos com tendências, etc., porque vai ser necessário realmente equalizar isso e não simplesmente despejar essa tarefa tanto no colo dos fornecedores quanto no colo dos clientes. E aí, Renato, para encerrar, nós sabemos que até 2030, segundo estudos, nós precisamos reduzir a emissão de gases de estufa em cerca de 43%. É um número realmente bastante ambicioso e ele está contido no documento do painel intergovernamental das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. Então, Renato, essa era a minha notícia de hoje, que eu trago aí para análise e reflexão de todos vocês, porque é não só um assunto da hora, mas um assunto do qual nós, enquanto consumidores, devemos estar atentos e nos debruçar. Um abraço a todos vocês, traders. Ótimo final de semana. Valeu, Antônio. E agora, diretamente do mundo dos games e da inovação, meu super premiado e querido amigo Charles Schweitzer, com a sua trilha sonora, preparando a entrada triunfal. Tudo bem, meu amigo Charles? O que você traz para a gente hoje? Bom, hoje eu trago o Fear of Missing Out, porque eu não estou aí no Hacktown com vocês, mas desejo um super bom evento para vocês, né? Que seja um sucesso a participação aí, principalmente no painel de educação que vocês vão participar. Mas hoje eu estou trazendo uma notícia aqui que está muito ligada à obsolescência programada das empresas de tecnologia, e a Microsoft anunciou que vai deixar de suportar o Xbox 360 a partir de julho do ano que vem. Então, se você já comprou jogos digitais para colocar dentro do HD do seu Xbox 360, eles continuarão a funcionar, mas a loja do Xbox 360 vai deixar de existir a partir de julho de 2024. Então, essa belezinha aqui, ó, no more.
E aí eu fui investigar o que mais deixaria de funcionar no Xbox 360 e os aplicativos de streaming pararão de funcionar, tá? Então, mesmo que você já tenha isso e use ele para um Netflix, para um Amazon Prime, alguma coisa do tipo, realmente você vai ficar sem essa possibilidade. E isso tudo às vésperas de setembro, que a gente sabe bem o que acontece. A Apple deve lançar o seu novo iPhone. E não muito tempo atrás, a Apple TV da terceira geração parou de ter uma funcionalidade ali que era a possibilidade de você rotear uma internet a partir do seu celular para a Apple TV se conectar a ela e você continuar assistindo, enfim, os streamings que você estava acostumado. Se você tem esse problema na sua Apple TV quando você usa, eu depois tenho a solução, me manda um comentário que eu explico como fazer para você continuar roteando a rede do seu iPhone para a Apple TV e ela funcionar na sua televisão. E uma última notícia é a desistência de construção de Chromebooks voltado para o mundo dos games. A gente sabe que computadores gamers precisam de uma GPU muito potente para rodar, principalmente aqueles jogos mais modernos, né, os chamados AAAs. Então, tinha sido anunciado no ano passado que a gente teria uma linha de Chromebooks baseados, né, no Chrome OS para desenvolvimento de games, e a Google me parece que tirou isso da sua linha de desenvolvimento, tamanho, assim, ó, aquilo que a gente consegue ver do ponto de vista do desenvolvimento do Chrome OS. Você não vê mais os quotes falando sobre o uso de placas de vídeo, GPUs, etc., voltados para os games. Então, muito provavelmente a gente deve ter um anúncio oficial depois falando sobre isso. E aí eu encerro a participação por aqui, Renato. Mas depois, se quiser a dica da Apple TV, me manda um comentário. Muito bom. Você sabe, Charles, que eu estava com o seu xará ontem, jantando, e saiu o papo, a gente, do seu mundo dos games, justamente da questão de consoles versus games de cada um dos fabricantes, né? Ele falou, poxa, mas será que os caras não ganhariam muito mais dinheiro se todo mundo vendesse os games para todos os consoles? Aí eu falei, pô, é decisão difícil que ninguém quer largar o osso, né? Então cada um fez o seu e quer. Mas será que não aumentaria muito mais o mercado e todo mundo consumiria mais? E ainda mais nessas histórias de desativação de um console, né? O que você acha, né? A gente estava para falar com você, vamos saber ao vivo aqui qual é a sua opinião a respeito. Não, legal, Grau. Eu acho que, na verdade, isso estava em pauta, inclusive, na discussão que a gente acompanhou aqui entre a fusão, né, de Microsoft e Activision Blizzard contra, enfim, o regulador britânico, mas a gente sabe que movido e motivado pela Sony e pela PlayStation. Sem dúvida nenhuma, quando você tem um jogo que ele é multiplataforma, né, e toda a comunidade gamer pode se conectar através dele, você tem um ganho aí de escala absurdo, mas esse ganho de escala absurdo ele acaba se concentrando nos estúdios de games. E aí não à toa os fabricantes de consoles começam a fazer esse tipo de movimento, esse tipo de aquisição, porque aí ganham na sua plataforma e ganham transversalmente na venda dos títulos. E acho que quem foi pioneiro nisso foi de fato a Activision Blizzard quando lançou lá atrás o Skylanders Giants, que aí lançou uma plataforma que você podia, de uma certa forma, salvar o seu jogo dentro de um objeto físico, dentro de um personagem, e esse personagem, né, esse objeto físico poderia ser levado, transplantado para uma outra plataforma. Então, eles criaram uma conexão USB que você podia salvar o seu jogo lá, salvar a evolução do seu personagem lá e eventualmente levar para casa de uma outra pessoa, conectar num outro tipo de console e continuar o jogo com a evolução do seu personagem a partir de lá. A Disney rapidamente se mobilizou nessa direção e acabou criando também um jogo e uma plataforma para fazer isso. Eu, inclusive, tenho ela aqui. Disney Infinity, eu não sei se dá para olhar aqui, mas ó, tá aqui no cantinho da minha tela aqui, Disney Infinity,
E esse aqui era o elemento onde você podia salvar a continuação do jogo e jogar em qualquer outra plataforma. Então, cada vez mais as empresas fabricantes de consoles vão na linha de comprar os estúdios fabricantes de games justamente para ganhar verticalmente na venda dos seus consoles e dos seus conteúdos, mas horizontalmente com os softwares, né, com os jogos em diversas plataformas. Muito bom. Então, do mundo dos games para o mundo cripto e financeiro, com o meu querido Rafael Veloso. O que você traz para a gente das areias do Rio de Janeiro? Bom dia. Vamos lá, eu vou entrar um pouquinho aí nas gavetas, nas searas de filme, que eu tô vendo que pode ser que tenha um filme 2. Para quem assistiu o filme The Big Short, que conta a história, baseada em fatos reais, do investidor Michael Burry, onde em 2008 ele apostou contra o mercado imobiliário americano, e depois disso teve a crise subprime e ele ganhou muita grana. Então, nessas últimas semanas, foi declarado aí que o Michael Burry está apostando contra o S&P 500, que é a soma das 500 maiores empresas. É um índice que soma as 500 maiores empresas americanas e o Nasdaq 100, que são as 100 empresas de tecnologia que tem lá na Bolsa Americana. Ele está apostando, ele comprou opções de put. O que são opções de put? É uma estratégia financeira onde, se a bolsa cair, você tem o direito de comprar, você tem o direito de venda a preços mais altos, ou seja, você vai ganhar dinheiro com a queda da bolsa. Então, ele apostou 90% de seu capital contra essas duas bolsas, é mais ou menos 1,6 bilhões de dólares. Então, tem uma chance aí da gente ver aí o capítulo 2 do The Big Short. Ele está fazendo isso de novo e o mercado aí ficou de olho diante de todos os indicadores que estão ocorrendo e mais essa daí também. Nessa semana também ocorreu, há um tempo, em 2021, teve aquela polêmica da Evergrande, que é uma incorporadora chinesa que quase que teve um calote global, porque tem muitas empresas que compram dívidas, né, dessa empresa, e aí ela está entrando lá em Nova York com um pedido de falência, né? Então, vamos ver esse desdobramento aí está causando aí um pouco no mercado. Vocês terem a noção, o mercado imobiliário na China representa mais ou menos aí 30% do PIB e ela é uma das maiores. Então, tem grande chance aí do mercado imobiliário na China estar complicado e isso deu uma sacudida no mercado. Para o mercado cripto, o tio Elon, né, a SpaceX, ela liquidou aí mais ou menos 373 milhões em bitcoins. Eles tinham hold de Bitcoin e eles liquidaram. Então o mercado ficou um pouco assustado. Tem gente que atrela a queda aí, que teve de quase 10% do Bitcoin e do Ethereum a essa manobra. Porém, a minha tese é que, diante de todos os fatores macroeconômicos, fez com que derrubasse também o mercado cripto. A Bolsa Brasileira, por exemplo, está no 12º dia de queda. Isso daí é um recorde, isso nunca ocorreu antes. E a Bolsa Americana também, das últimas semanas, caiu mais ou menos 5%. Então o mercado está bem apreensivo com essa crise, com essa possível crise financeira global. Mas vamos aí passar agora para os avanços do mundo cripto. A PayPal, todo mundo conhece essa empresa que é um grande método de pagamento, ela está lançando a sua stablecoin. O que é uma stablecoin? É onde ela guarda $1, ela lança na blockchain, vai ser na blockchain do Ethereum, ela lança, no caso a stablecoin vai se chamar PYUSD. E aí o pessoal consegue transitar com dólar quando ela não quer ficar exposta à volatilidade do mundo cripto, o investidor consegue dolarizar e ficar ainda dentro da blockchain, onde você consegue ter todas essas vantagens da questão da blockchain. O problema é que é um pouco centralizado, eles têm todas essas questões de conseguir travar a grana, enfim, essa questão. É na blockchain, porém, continua um pouco mais centralizado. A questão dos ETFs nos Estados Unidos, a SEC não liberou o ETF de Bitcoin da ARK Invest. Eles têm 4 deadlines, né? Esse aí ocorreu essa semana agora, o segundo deadline, e a princípio não foi à frente esse processo. Em contrapartida, na Europa foi lançado o primeiro ETF spot de Bitcoin. Então isso aí é bem interessante para o mercado e eu espero que os Estados Unidos siga esse trend europeu. Renato, fico por aqui e devolvo para você.
Muito bom, amigo Veloso, diretamente para o mundo da biotecnologia, com o nosso querido Paulo Muniz. Tudo bem, Paulo? O que você traz para a gente hoje? Bom dia, galera. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-los pelo evento. Acho que está ficando bem legal. Estou conseguindo acompanhar aqui pelas redes. Vocês estão fazendo uma cobertura bem interessante. E também pedir para você gravar mais em ambientes abertos, porque eu vou te dizer que esse canto de pássaros está me trazendo um estado de espírito mais calmo, tá? Então, muito bom essas novas formas e convergências aí de se gravar o Trend News. Indo para Imagina as a notícias. parte de espírito que eu tô, Paulo. Boa. Então, falando um pouquinho sobre as inovações na área de biotech, eu trouxe duas notícias de um polo tecnológico que é a Universidade da Califórnia. Para quem não sabe, a Universidade da Califórnia ela é considerada a Harvard da biotecnologia. Ela é a elite da elite na área biotech. E não faz pouco tempo, já faz acho que uma década e meia, quase 2 décadas que ela está nesse hall de conseguir não só ter grande volume de produção científica, mas ter impacto nas formas como a indústria ela vai se comportar e se moldar em termos de novas tecnologias e novas formas de produção, né? E eu trouxe duas notícias que têm justamente esse impacto de mudar não só a indústria biotech, mas eu diria que toda a indústria que diretamente ou indiretamente depende de produção ou que trabalha com substâncias biológicas, né? O principal gargalo que a gente tem hoje é no armazenamento e na preservação de materiais biológicos. A gente sabe que são materiais muito sensíveis e que são bastante suscetíveis à degradação. Um exemplo muito recente que a gente tem disso são com as vacinas de RNA. A gente sabe que teve que haver uma logística no mundo todo para se adaptar o armazenamento, né, o acondicionamento das vacinas da Covid. E mesmo hoje, essas adaptações, elas ainda têm limitações, né? Então, a notícia que eu trago aqui está relacionado com um novo método de armazenamento em estado sólido que foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia, em que você literalmente não precisa de armazenamento frio, você não precisa de freezer, você não precisa colocar RNA, proteína, anticorpos armazenados em baixas temperaturas. Como que eles fizeram isso, né? Eles criaram uma forma de solidificação desse material, de modo que essa solidificação estabelecesse propriedades químicas estáveis, né, para esses componentes biológicos. Então é como se fosse uma cápsula de remédio que você joga na água e quando ela é dissolvida, ela volta às suas propriedades ativas. Isso tem implicações múltiplas na biomanufatura, tanto na parte também de pesquisa e educação, e principalmente na área de inovação, né, da própria biotecnologia. O que eles estão dizendo é que isso também abre precedentes como o uso de medicamentos biológicos por via oral. A gente sabe que os medicamentos biológicos hoje, eles são utilizados na forma de injeções, justamente por conta da sua instabilidade, né? Isso tem o potencial de reduzir o custo de produção da biotecnologia na casa de dezenas de bilhões de dólares. E já estão adaptando essa mesma tecnologia para que ela possa ser armazenada em ambientes extremos, como, por exemplo, altas temperaturas, né, de calor extremo, de grande umidade, para que você consiga ter uma melhor adaptação aos diversos climas, às diversas temperaturas, né? Então, essa é a primeira notícia. E a segunda notícia também é da Universidade da Califórnia, que também foi plotada na Science dessa semana, que grupos de cientistas dessa universidade eles conseguiram modificar geneticamente uma bactéria para que ela fosse, né, treinada, digamos assim, para identificar
o câncer de cólon intestinal. O câncer de cólon intestinal é o câncer mais comum do intestino, ele afeta milhões de pessoas. É um câncer que normalmente ele é identificado de maneira um pouco tardia, porque os sintomas eles só aparecem quando ele está em estados mais avançados. E o que eles fizeram foi literalmente fazer com que essas bactérias treinadas elas fossem ingeridas e elas identificassem material genético cancerígeno. O material genético cancerígeno ele é um material genético diferente de células comuns, porque ele apresenta grau de mutação muito específicos. E o que eles fizeram foi justamente conseguir fazer com que essas células elas se tornassem resistentes a um determinado tipo de antibiótico e eles conseguissem cultivar essas bactérias nesse ambiente resistente, e caso elas crescessem, significaria que a pessoa estaria com a doença. Ainda há limitações, principalmente porque a gente está falando sobre bactérias resistentes a antibióticos, isso é algo problemático, então é uma solução-problema, mas o próprio grupo de pesquisadores, eles falaram que já estão investindo num novo método, que seria um método colorimétrico, em que essas células elas produziriam biotintas, né, tintas biodegradáveis e biocompatíveis, que mudaria a coloração das fezes e o próprio paciente ele poderia ter o resultado ali dele se ele tivesse a doença. Então, são formas alternativas e são formas alternativas mais específicas de se obterem diagnósticos e que poderia ser utilizado em farmácias, né, com grau alto de especificidade e grau alto de sensibilidade, segundo os próprios pesquisadores. Então, essas são as duas notícias aí, mostrando um pouquinho, né, do que está acontecendo na área de pesquisa, mas que com certeza vai estar afetando aí de maneira geral a indústria biotecnológica e a indústria, né, da vida. É isso. Excelentes notícias. Fiquei lembrando dos médicos do passado, né, que ficavam com poucos recursos, ficavam olhando as fezes e a urina dos pacientes. Poxa, como a gente pode melhorar com soluções que com certeza vão ser muito baratas e acessíveis. E as pessoas podem evitar até sobre não só para a própria saúde delas, mas o custo que isso traz para a saúde, né? Os processos oncológicos são processos extremamente caros, oneram demais o sistema, drenando recursos que podiam ir para outras aplicações. Sensacionais as notícias, Paulo. Obrigado. E agora vamos para o mundo da inteligência artificial com o meu querido Ney Grando. Como vai, Ney? O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Renato. Estou gostando de ver casa cheia, né? Cada vez o Trends News está fazendo um maior sucesso. Isso é muito bom para todos. Amém. Principalmente para quem assiste, né? Quem participa, quem acompanha aí as novidades tecnológicas do mundo da inovação, da transformação digital. Eu gosto disso. Bem, uma das coisas assim que eu acabo me envolvendo por interesse são essas questões dos vieses da inteligência artificial, as questões éticas, né? A, 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 os abusos que tem no uso da rede e uma série de coisas que às vezes nos chateia, né? Porque a gente quer ver uma tecnologia sendo usada para o bem comum, tá? E evitando o fardo de equipes humanas, por exemplo, que rotulam dados e uma série de coisas que tem por detrás, que são aquela parte pesada, né? Do mundo da IA. Então, eu trago para vocês uma novidade da própria OpenAI, certo? Em cima do produto GPT-4, que é o principal produto dela ligado ao modelo de IA generativa. O que eles fizeram é muito interessante, né? Eles estão usando o próprio GPT-4 para fazer moderação de conteúdo. Tá? Então, ele trabalha, eles desenvolvem uma política de instruções, né?
e fazem testes, rotulando alguns exemplos, né, para testes da política, e apresentam esses exemplos para o GPT-4 sem colocar os rótulos que eles já deram para esses exemplos. E observam os rótulos resultantes gerados pelo modelo. Muito bem, E pessoal. verificam São se eles 8 estão horas. alinhados com aquilo que eles, como humanos, fizeram para testes, né? Não foi rotular tudo, é rotular testes para a política. E aí, através dessas discrepâncias que ocorrem, eles podem refinar a política que eles estão estabelecendo para Renato, essa E o moderação reconhecimento. de conteúdo. Tá? Então, o que eu posso dizer aqui? Essas ferramentas ela têm grandes vantagens, né? Porque ela alivia o fardo humano e ela reduz o tempo de concepção das políticas e testes e tudo mais de um mês para algumas horas. Então, o que faz uma grande diferença, além de ter mais assertividade no assunto, né? O que o pessoal da vai TechCrunch lá, Peti. colocou num artigo dela a Em respeito grandes é que organizações aqui no essas Brasil, coisas também conversando não com são gente muito fora, novas, né? Essa questão de moderar conteúdo pela IA já era utilizado por diversas empresas, inclusive uma empresa chamada Perspective, né? Uma outra chamada Gigasol, além da Spectrum Labs, Cinder, Hive, Oterlu e a Reddit, que é muito conhecida. Todas essas empresas já usavam. E elas têm um histórico que não é perfeito, né? Só para exemplificar, a Penn State descobriu postagem em mídias sociais de pessoas, há alguns anos atrás, né? Depois disso já foi corrigido. Né? Pessoas com deficiência poderiam ser sinalizadas de forma negativa ou tóxica, né? Devido aos sentimentos públicos Renato, com meu querido. relação A àquilo exigência. que estava sendo colocado. Então, essa análise crítica da IA pode ser enviesada. E uma das questões de vieses que a IA tem pode ser gerada pelos próprios rotuladores que estavam rotulando a IA, né? Ou seja, eles trazem os próprios vieses, né? Só para a gente ter uma ideia, eles fizeram testes com pessoas que se identificavam como Se você é cliente americanos Nubank e quer e alinhar o membros seu da sorriso, comunidade esse LGBT+, momento é seu. Alinhe seus dentes. No vídeo de hoje, eu quero te trazer conhecimento Anotadores que científico não na se mudança que você... identificavam em nenhum desses dois grupos. E havia diferenças, né, na forma de rotulagem que eles colocavam. Ou seja, os próprios rotuladores que estavam identificando problemas na IA, eles tinham seus próprios vieses e isso passava, então, dentro da moderação do conteúdo. Ou seja, essa proposta esse trabalho que agora a OpenAI está fazendo usando o próprio GPT-4 dela, tá? Ele é muito interessante, muito bom, faz uma série de melhoramentos, mas a gente tem que entender que Renato. os julgamentos por esse modelo são vulneráveis ainda assim a alguns vieses, podendo ser introduzidos no modelo durante o treinamento, né? Ou seja, como qualquer aplicativo de IA, os resultados precisarão ser cuidadosamente monitorados, validados e refinados, mantendo os humanos informados. Talvez a força preditiva do GPT-4 possa ajudar a fornecer um melhor desempenho de moderação do que as plataformas anteriores. Mas, mesmo a melhor IA de hoje comete erros. E é crucial que não esqueçamos disso, especialmente quando se trata de moderação de conteúdo. Essa é a minha notícia de hoje. Eu fico feliz de ver que isso vai trazer um alívio ao fardo das equipes humanas que estavam ficando, inclusive, gerando, eu soube recentemente, de problemas, até problemas mentais, né, de pessoas que trabalham rotulando horas e horas por dia,
vendo coisas muito tóxicas, crimes, barbaridades, etc. E tal. Só para exemplificar, para quem não entende muito bem essa questão da moderação, imagina uma pessoa chegando perguntando para o chat GPT, ó, dê-me instruções de ingredientes necessários para fazer um coquetel Molotov. Ou seja, para fazer uma arma que vai ser usado com violência, obviamente, né? Então, esse tipo de coisa que essas políticas trabalham para evitar, né? Porque uma política, na realidade, é dar instruções e conselhos para evitar esse tipo de problema, né? Então, uma política é uma orientação que você dá no sentido de melhorar a monitoração. Muito bom, Ney. Da moderação. E a gente, inclusive, esses teus insights de hoje vão servir para o nosso painel da IA na educação amanhã. Muito bom. Que maravilha, muito bom. Então, eu vou passar para vocês, eu vou postar esse artigo que eu tenho, ultimamente eu tenho postado no LinkedIn, algumas das reportagens que eu coloco aqui no Clubhouse e agora no StreamYard, que está indo diretamente para o YouTube, né, nos nossos videocast, podcast. E eu costumo publicar essa reportagem, eu passo o link para vocês aí nos nossos grupos lá do WhatsApp, tá bom? Maravilha, Ney. Agora vamos passar a bola para a nossa querida Cris Linder, que de Floripa veio também para o Hacktown em Minas Gerais. Tudo bem, Cris? Você está online aí? O que você traz para a gente hoje? Oi, pessoal! Bom dia! Eu estou aqui saindo do aeroporto, estou pegando a estrada agora já para ir aí para encontrar vocês no Hacktown. Bom, eu quero trazer, na verdade, convites, né, para todo mundo que estiver aí no Hacktown poder vir falar com a gente. A gente vai estar em stand ali na feira Hello World. Depois do almoço a gente deve chegar. E também vamos fazer pitch aí no dia amanhã, ali nos palcos ali de pitch. E, então, quero convidar todos para participar, dar um oi pra gente. E aí, falando as notícias, né, do Trend News, deixa eu pegar aqui o meu resuminho, que eu tô em trânsito, gente, eu tô totalmente no celular, às cegas, se virando nos 30 aqui, né? Como o Renato falou, né? Me deu um puxão aqui, né, Rê? Eu realmente estou com um foco tão intenso nessa jornada de inovação que realmente tem comprometido a minha participação aqui mais junta aqui com todo mundo, né? O que é para mim uma grandíssima pena, porque eu amo o Trend News, amo estar com vocês, é uma honra tremenda, adoro quando toda vez que eu venho, consigo vir participar. Mas falando então das notícias, vamos lá, né? De olho nas novidades das inovações exponenciais aí. As casas affordable, né? As casas com precinho lá embaixo, né? Bom, lá embaixo até um certo ponto, né? Mas, sim, significativamente mais baratas. A gente está falando aí de aproximadamente $10 mil, um novo marco de montagem da Boxable, que é parte da Tesla, pelo Elon Musk. Então, inclusive, ele acabou de soltar aí um boom em relação a isso, que ele, de fato, está vivendo numa dessas casas, né? Lógico que a dele não é a versão de 10K, é a versão de 50K, porque elas são modulares, empilháveis, enfim, acopláveis umas nas outras. E lá nos Estados Unidos tem uma vantagem, né? No Texas, essas casas elas são entregues de graça e, inclusive, a montagem ela é feita de graça ali por eles por conta, enfim, dos benefícios de se formatar essa comunidade da Boxable, criando bairros mais sustentáveis e tudo mais. Contudo, para nós aqui, isso ainda não é tão bacana, né? Não tão acessível, porque no final das contas a taxa de delivery, né, que a gente vai pagar com todos também
os encargos e tudo mais, vai sair a casa, vai sair 1000 vezes mais cara do que a casa, né? Podendo chegar só isso em termos de taxação e tudo mais, chegar a $50 mil. Então, assim, realmente não está valendo a pena ainda para o brasileiro, né? Mas vamos acompanhando. Em relação também aos supercondutores de temperatura ambiente, um novo paper aí que vem chacoalhando os cientistas e, enfim, do LK99, que são supercondutores potencialmente ativos em temperatura ambiente, o que isso revolucionaria uma absoluta nova indústria de maquinários, assim, coisas muito revolucionárias, né, em termos de transporte, em termos de tudo, gente, porque é eficiência máxima de poder energético, vamos dizer assim, em termos de condução. E aí, para aliviar no Indiegogo, uma coisa que é interessante para os designers, que é um monitor, o primeiro monitor com base em cores de qualidade de impressão. Então, eles realmente conseguem fornecer esse tipo de qualidade de cor e de imagem. Para a maioria das pessoas, talvez isso não incomode tanto, mas para um designer, isso aí é bem impactante por conta de todos os problemas que a gente tem com color thinking, né, na hora de fazer qualquer tipo de produto impresso, né, qualquer tipo de impresso, a gente tem problemas assim, que são permanentes, né? Então, e aqui traz uma possibilidade bem interessante para a gente trabalhar com cores mais realistas. Então, essas são as minhas notícias para hoje. No mais, fico esperando vocês ali no Hacktown, pessoal. E depois tem Startup Summit aqui em Floripa, hein? Logo na semana seguinte. O pessoal já está num esquenta danado aqui. Aqui não, né? Porque agora eu estou em São Paulo, mas lá em Floripa, toda ali a parte de montagem do evento já está assim a milhão. Está ficando lindo, um evento super bem feito, bem produzido pelo Sebrae. Muito bom, Cris. Nos vemos por aqui. Só lembrando que a notícia do supercondutor, infelizmente, já foi desmentida, Cris. A gente já passou isso semana passada. Os testes não correspondiam à realidade e ainda fica na esperança de novas pesquisas. Por hora, esta já era, Cris. Meu Deus do Tá céu. bom? Então é isso mesmo que faz a ausência do grupo. Isso é para vocês verem ao vivo como a representatividade do Trend News é significativa, pessoal. Muito bom, mas todas essas notícias servem para a gente colocar em discussão, reflexão. A ideia de um supercondutor é ótima, só falta o detalhe de a gente conseguir, ou os pesquisadores, cientistas conseguirem colocar na prática, mas tem que ir tentando, MVP de tudo quanto é lado. Agora chamo o meu outro colega, amigo, Gui Alves, especialista em educação, que vai estar conosco aqui, inclusive na fazenda ao lado, logo. Gui, o que você traz para a gente hoje? Tudo bom, Renato? Que legal estar aqui com vocês. E daqui a pouco em Santa Rita do Sapucaí, se não me engano, é a minha 5ª edição. E vai ser muito legal. A gente fez um painel do Trends News que vai passar nessa área de educação, que é a educação ACDC, que é antes e depois do ChatGPT. Vamos falar de personalização de AI, vamos falar de formação, vamos falar de gadgets, de ética. Isso vai ser às 10 horas da manhã na Casa Criativa. E no mesmo dia, às 12h30, lá no Inatel, sala 22, eu vou falar do propósito à inteligência artificial, o caminho da educação que precisamos. Então, quem tiver aí em Santa Rita, que eu daqui a pouco vou estar também, mas agora só falta o caminhão de prego tombar na estrada, né, Grau? Ontem foi de madeirite, hoje foi de MDF, daqui a pouco vamos conseguir construir casa. Eu não estava nem sabendo de hoje, Gui. Acredite. Bom, vamos lá. 2 notícias interessantes sobre softwares. Primeiro, que é o eSpark, que é uma plataforma até o 5º ano que traz a personalização do material didático online, onde as atividades, os conteúdos são de acordo com a personalidade da criança. Então, se a criança, por exemplo, gosta
de natureza, se gosta de games, se gosta de carros, se gosta de alguma coisa em específico, a narrativa das atividades ela se transforma para a personalização, para o interesse da criança. E isso é muito legal. É o começo, né, do ensino significativo, do que a pessoa se interessa para poder se engajar. E isso é extremamente importante, principalmente para vulneráveis, onde, às vezes, justamente esse desinteresse e a importância de, eventualmente, uma renda na família faz essa desconexão com o aprendizado. Outra coisa é o Merlin Mind. Esse veio competir com o ChatGPT dentro do mundo da educação, onde ele é focado apenas em aprendizagem, apenas em educação. Só que ele é muito mais interessante, porque ele é um sistema que vem como se fosse com um equipamento de home theater simplificado, ou quase que um Alexa, onde o professor conversa com esse sistema em aula, então numa tela inteligente, onde que o professor solicita o exercício, a atividade, o arquivo dele do Drive para poder apresentar, interage, o próprio sistema já oferece recursos mais avançados para quem quiser explorar mais. Então, é um equipamento / software para a sala de aula, onde auxilia em muito a vida do professor. Os professores que, né, estão overwhelmed aí com toda a situação da inteligência artificial, não sabem como a cada novo momento lidar com novos recursos e novos conteúdos e estruturas de aprendizagem, que é muito difícil, né, para o professor se atualizar enquanto tem que dar aula, tem que corrigir prova, tem que fazer a parte operacional, planejamento. Se atualizar é um desafio, só que uma ferramenta como essa realmente começa a ser um assistente extremamente valioso para o professor. E, por último, um evento que aconteceu agora no começo de agosto, que foi realizado por estudantes, idealizados por Johnny Chang, de Stanford, que foi um evento online para que professores se atualizassem e entendessem o mundo da inteligência artificial e o que os alunos esperam deles. Foi o AI versus Education, com a participação da Khan Academy, de professores de Harvard. Então, os alunos fizeram essa curadoria, divulgação, para que mais de 2.000 professores participassem e entendessem sobre o universo da inteligência artificial. Isso é extremamente importante porque os professores estão fora desse compasso de como que os jovens estão em contato, utilizando e aplicando a inteligência artificial não só na vida, como também nas atividades escolares. E isso é importante para que o professor entenda a potencialidade que a inteligência artificial tem para o benefício, né, da aula, da atividade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesses 2 painéis que a gente tem amanhã no Hacktown. Grau, muito obrigado pela oportunidade. Um bom fim de semana para todo mundo. Boa, Gui. Deixamos aqui para a reta final do Trends News de hoje. Vou passar para o Charles Betiti, depois a gente fecha com a Ana, justamente o Trends News, o painel nosso de educação amanhã. Obrigado pelas contribuições. Amanhã, com certeza, você vai ser o destaque do nosso painel. Vou te provocar muito para trazer esses insights para a galera aqui do Hacktown. Brigadão. Passo agora para Charles Betito, meu querido companheiro de Hacktown e de tantas outras jornadas. Você está aí online? Estou aqui no Clubhouse, meu querido. Está ouvindo bem? Muito bem. Então tá bom. Ó, eu vou ser curto e rápido aqui, porque já eu tenho que pegar a minha câmera, um microfone gigantesco e ficar te seguindo e também filmando a gente que estamos fazendo aqui para depois mandar para a galera, porque vai ficar bem legal, tá? Mas enfim, o que eu vou falar hoje é uma coisa bem rápida, até que aproveitando que o Paulo citou a UC, Universidade da Califórnia, em especial aqui eu vou falar da UC Berkeley,
que tem uns estudos muito interessantes a respeito do sono, que é algo que eu trabalho muito em saúde mental, inclusive com a parte de liderança, e o que é muito interessante notar nessas pesquisas, e eu vou ser bem breve, é que uma noite de sono mal dormida, uma noite de você com privação de sono, no dia seguinte o seu nível de capacidade de regular o seu estado emocional diminui muito. Ou seja, o nível de decisão que a gente toma e também os nossos relacionamentos durante o dia ficam muito comprometidos. Então, por isso que eu falo, durmam bem. Eu estava até olhando agora meu gráfico de sono aqui. O sono é importantíssimo. Depois eu até mando mais informações sobre essa pesquisa. E por último, realmente, só reforçar o que já foi falado aqui pelo Gui, o Grau, e a Ana vai falar também, mas a gente vai estar aqui no Hacktown para falar de a educação antes e depois do ChatGPT, e eu tenho sido chamado também muito para falar sobre IA na educação, especialmente para a educação corporativa, que é o meu ramo de atuação principal aqui hoje em dia, e vai ter muita coisa legal, muita novidade. Eu não vou dar spoiler, porque a gente está filmando, estou fazendo aqui um monte de captação. Depois a gente vai fazer um vídeo curto com resumo para todo mundo que está aqui, vai ficar muito legal, a gente vai botar no YouTube depois, só para avisar isso. E Grau, até daqui a pouco, hein? Bom, te aguardo aqui, meu querido driver. Muito obrigado. E fechamos com a minha amada e malvada favorita, Aninha. A bola está com você, minha querida. E já estamos com a sensação de que você já devia estar aqui. A gente precisa de você aqui. Vem logo. Tô indo. Daqui a pouco, hoje de noite, pego estrada. Amanhã de manhã tô aí. Eu achei, falando rapidamente, bom, deixa eu começar de novo, porque senão na hora que a Paty for editar isso aqui vai ficar estranho. Eu achei o Trends News de hoje, nós bastante desconexos nas nossas notícias. Cada um foi para um lado diferente, não encontrei um fio condutor, uma costura entre as nossas notícias hoje. Normalmente a gente consegue, né, estabelecer algumas relações aí entre desafios da educação, inteligência artificial e biotecnologia e games, e hoje eu acho que o Trends News foi bastante confuso, ele foi aleatório, ele foi bem aleatório. E eu estava ouvindo isso, e eu ia até trazer uma consideração, mas eu resolvi mudar no meio do caminho, justamente por causa dessa aparente ou real desconexão entre as nossas notícias hoje, né? A gente fala muito de inovação, é o foco do grupo, a gente fala muito de tendência, e aí eu comecei a pensar, puxa vida, né? As nossas tendências parece que elas não estão conversando entre elas. E aí eu lembrei que a Luzia, uma das nossas integrantes do community, do Trends News Community, que traz sempre alguns insights bastante interessantes, ela colocou um PDF, um estudo, uma pesquisa da Accenture sobre life trends, né? As tendências da vida, que é, na verdade, uma derivação de uma outra pesquisa que a Accenture fez ano passado a respeito do paradoxo humano, né? Então, por que eu coloquei tudo isso junto? Porque me parece que a gente está tentando aqui fazer um mapa grande que reflete, na verdade, a nossa busca, ou a nossa hesitação, ou o nosso entender um mundo que parece que está meio fora do controle, né? Então, a gente traz notícias contraditórias e a gente apresenta comportamentos contraditórios. Com isso, o que a gente quer dizer? Parece que a gente está, ao mesmo tempo, nos priorizando, mas a gente quer promover mudança nos outros. A gente quer agir muito sintonizado com os nossos valores, mas a gente não abre mão dos nossos mínimos valores, né? A gente quer tentar resolver as coisas, e essas são palavras do texto, de um estudo da Accenture, né? A gente quer resolver as coisas sozinhas, mas ao mesmo tempo a gente quer que as empresas e as outras pessoas nos peguem pelas mãos. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de grande instabilidade. A gente está vivendo um momento de grande instabilidade na vida. E a gente está tentando, coletivamente e individualmente, encontrar uma maneira da gente tentar adaptar
e superar. Temos vantagens por sermos brasileiros e vivermos períodos cíclicos e contínuos de crise em fazer essa adaptação. A gente está acostumado a receber más notícias ou notícias difíceis, processar e sair andando. Isso é uma coisa que certos países do mundo, né, e certas sociedades mais estáveis estão aprendendo a viver agora. E aí eu quero falar de uma contratendência dentro de uma tendência comportamental, que aí depois a gente consegue expandir para o mundo dos negócios, que são as 4 possíveis reações quando a gente vive em um mundo de instabilidade, né? Que está também ligado com essa aparente desconexão das nossas notícias. Essas 4 reações, dessas 4 reações, 2 delas vocês já conhecem, são as clássicas de luta e fuga, né? Lutar, no caso, a gente vê as pessoas se posicionando cada vez mais contra injustiças sistêmicas, mas muitas vezes isso implica um custo pessoal significativo. E um custo pessoal significativo pode significar ser uma mulher iraniana combatendo a violência sistêmica da teocracia iraniana e se expondo a ser perseguida e machucada pela polícia, até mesmo alguém que num ambiente aparentemente mais calmo, mais ameno, como a vida corporativa brasileira, decidir chutar tudo para o alto, e não necessariamente para empreender, né? Mas simplesmente porque ela não aguenta mais aquele processo, né? Então, a Accenture está prevendo na reação de luta das pessoas mais protestos em torno dessas questões abrangentes. Isso significa, inclusive, galera, olha que interessante, tendências e contratendências, um aumento potente previsto da sindicalização no mundo. A sindicalização deixou de ser algo com o qual as pessoas estavam contando colaborativamente para resolver problemas estruturais e volta a crescer. E essa ruptura muito provavelmente vai surpreender alguns empregadores, tá? A segunda reação é a reação de voar. É a fuga, na verdade, né? E a reação de voar em relação a um mundo instável pode significar, muitas vezes, a gente nutrir aquele sentimento de cinismo, de desespero, ou mesmo a esperança que um outro lugar possa oferecer uma fuga mental e uma fuga física. A gente viu isso durante a pandemia, né? E isso começou a se materializar durante a pandemia, mas ele é maior do que isso, né? Muitas pessoas estão perdendo, em relação a governos, marcas, empresas, empregadores, etc., etc., a capacidade de que esse outro alguém possa agir em prol dos seus interesses, né? Então, aqueles que podem arcar vão se mudar para locais onde a moradia seja mais barata, onde a infraestrutura seja mais inadequada, onde simplesmente se possa estar mais ou menos abrigada do impacto que a imigração maciça prevista pelas mudanças climáticas vai rodar, né? Então, a resposta a voar é esse espectro também, né? Eu posso voar desde um congestionamento até de uma empresa, de uma marca, de uma empresa que se não está desconectada de mim como uma pessoa real, que me veja só como uma carteira ambulante, né? A terceira, para me encaminhar para o final, maneira como qual as pessoas reagem a processos de instabilidade sistêmica, a períodos de instabilidade sistêmica, fala de um comportamento de foco. A gente acaba se focando naquilo que a gente pode controlar, né? Então, por incrível que pareça, mesmo com a redução das redes, da escala das redes, de importância da rede na vida das pessoas, as redes ou plataformas que a gente chama de função mais única acabam cumprindo esse papel, né? É quase uma reunião dos estoicos, né? Se eu só posso controlar, se eu só vou me focar naquilo que eu posso controlar, se a minha autonomia está comprometida, se o mundo está complexo demais e a minha atuação nele está muito limitada, eu pelo menos posso focar em um espaço pequeno, que é um espaço comunitário. E o Discord, por exemplo, é uma plataforma que, por incrível que pareça, oferece isso, né? Eu me foco
aonde eu posso minimamente controlar essas inseguranças da vida. E o último comportamento das pessoas, que para quem trabalha com marcas acaba se tornando o comportamento do consumidor também, é que a gente está se desligando daquilo que a gente não nos agrada, né? A energia geral, galera, tá baixa. Não vamos nos enganar, tá? E se a gente não consegue se retirar, a gente não consegue voar do ambiente, se a gente não consegue moldar aquele ambiente, se lutar contra aquele ambiente significa uma maneira, inclusive, de risco físico, ou risco psíquico intenso, a gente entra no estado de resignação. Só que resignação não é necessariamente abandonar algo. A gente suporta aquilo por um longo período, mas a gente simplesmente não briga. Então, para uma marca, para uma empresa, para um governo, é quase o pior dos mundos, porque significa a alienação do que está acontecendo, porque a dor psíquica se torna tão intensa que eu começo a me alienar daquilo dali. Os chineses têm uma expressão para isso que se chama bailan, né? Que é o deixar para lá. E o deixar para lá, ele começou a se manifestar desde a grande resignação até agora num fenômeno que são garotas preguiçosas, né? As garotas que vão para o TikTok e mostram que elas fazem o mínimo no ambiente de trabalho para simplesmente sobreviver, mas que pode, nesse ambiente que a gente chama de permacrises, né? De crise global, significa que há um movimento cultural sendo cozido ali por detrás, né? Momentos de baixa energia significam também que vai haver uma eminente eclosão de alguma coisa ali no meio do caminho. Então, assim, eu trouxe 4 insights desse estudo da Accenture, porque ele fala desses problemas que nós estamos tendo, de aparente divergências de interesses e uma tentativa ou de controlar, ou de abarcar, ou de entender, ou de se resignar, ou de brigar contra o que está acontecendo, expressos pelas nossas próprias desconexões aqui no Clubhouse. É um pouco mais da beleza e do processo da vida. Marcas que forem inteligentes, empresas que forem inteligentes, governos que foram inteligentes, vão se dedicar a não simplesmente inovar fazendo a codificação de um novo software, mas entendendo o que está por detrás desse ambiente psíquico coletivo e individual e tentando voltar a se conectar um pouquinho melhor com eles. Antropologia empresarial, gente, é fundamental para o que quer que seja. É isso que eu tinha para trazer hoje, Renato. Obrigada. Aninha, esperamos você amanhã para o painel. E lembrando o seguinte, né? O Trends News está aqui com 18 especialistas. Hoje devem ter passado uns 12 na sala, cada um para trazer os seus insights de tudo que está acontecendo no mundo dentro da sua área de conhecimento. É um Lego que cada um pega as suas pecinhas e faz a montagem, e o que a gente quer mais do que tudo é gerar reflexões. Eu acho que a gente tem um time aqui super competente, de pessoas diversas e pessoas que, ao mesmo tempo, têm muito conteúdo. Então, a gente disponibiliza as pecinhas do Lego para cada um de vocês montarem. Bom, estamos aqui no Hacktown. Hoje começa um dia cheio de atividades. Temos aqui os co-hosts para trazer conteúdos para vocês. Acompanhe a gente nas nossas redes. Desejando, eu, de uma maneira inspirada, com um lago maravilhoso aqui, natureza, desejando uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana melhor ainda. Cliquem nas nossas redes, acompanhar os lembretes e, com todo o carinho do coração de vocês, a gente se despede com o nosso tradicional Sextou, galera!